Olá, somos o casal Sena, eu sou a Jennifer. E eu sou o Igor. E hoje a gente veio atualizar vocês, né, na etapa 4, que finalmente assinamos com a Caixa, tá tudo certo. A gente já tem acesso, né, ao condomínio, a começar a obra. Então a gente vai atualizar vocês aqui de todo o processo que a gente passou até agora, né, que a gente começou lá em abril e a gente tá em final de setembro, né? E só agora, né, depois de muita paciência, muito tempo, que foi esperar a prefeitura, esperar a entrevista na Caixa, esperar documento no cartório. Então foi aí uma paciência e um tempo para esperar. E a gente vai atualizar vocês quanto que a gente gastou até agora, né? Com documento, o que precisou. E então a gente vai atualizar vocês, tá? A entrevista, né, foi agendada para agora setembro, a gente já passou por ela. E lá na entrevista demorou um pouquinho, mas como a gente... Umas 2 horas, né? Antes de comunicar com a Caixa, eu vi uma correspondente, né? A gente passou todo o processo com como se fosse uma consultora, né? Da Caixa. Terceirizado. Então, ela que passou tudo pra gente, aí ela falou que ia marcar com o gerente, ele ia repassar tudo que ela já falou, então demorou um pouquinho, mas não foi nada demais, ele foi bem tranquilo, ele até falou que ele está iniciando uma obra, né, ele está construindo também, deu umas dicas pra gente, falou pra ver certinho, né, o construtor, o engenheiro, o arquiteto, mas assim, não foi nada demais. Ele só passa umas coisinhas pra gente, né? Ofereceu o serviço, né? A gente aceitou o serviço também, que a gente vai passar os valores. Mas foi bem tranquilo, não foi nada demais, não ficou questionando muito a gente. Só repassou mesmo as coisas do contrato, né? E a gente lá assinou o contrato, ele foi imprimindo algumas coisas e foi tudo ok. Então, para quem tá chegando agora, a gente conseguiu um financiamento na Caixa, né? Para começar terreno mais construção. Então a gente encontrou o terreno, a gente escolheu dentro de um condomínio, né? E a gente agora tá no processo de finalizar e começar a obra mesmo, tá? Então aqui a gente tá pegando a planilha e a gente vai passar o valor certinho pra vocês. Então, galera, tem que ter uma reserva, tem que ter um dinheirinho. A gente já tava guardando faz um tempo. Tem uma moto, né, que tá pra vender também, então a gente tá contando com ela. Tudo é conversado, tanto com o dono do terreno, dá para negociar. A Caixa, ela vai repassar um valor para o terreno e você teria que ter outra parte, né, para dar para ele. Então, essa parte dá para negociar. Então, ele aceitaria a moto, ou a gente pagando parcelado. Então, tudo é conversado, né? No caso, a gente teve sorte porque esse casal, né, que tava vendendo o terreno, eles estavam indo embora do país, né? Eles estão indo para os Estados Unidos, né? Alguma coisa assim. Então, eles estavam um pouco com pressa de vender e a gente conseguiu um valorzinho legal e negociar com eles. E com o construtor também dá para negociar. Então, esse nosso construtor conversou com a gente, falou que dá para começar com valor, né, não tão alto, e aí conforme for vendendo a moto ou entrando mais quantia, a gente pode ir pagando por mês, né? E para exemplificar então essa parte de quanto que paga cada um, né, vamos supor que o terreno custa 150 mil nesse financiamento nosso. A Caixa liberaria só 80% do valor. No caso, ela liberaria 120 mil e os outros 30 mil eu teria que dar para o dono do terreno. Nessa negociação aí, essa parte do dono do terreno, a Caixa não quer nem saber o que eu vou fazer, se eu vou parcelar com ele, se ele vai dividir para mim no cartão, se ele vai fazer boleto, não importa. O que importa é que ela vai pagar 120 mil para ele e eu tenho que negociar com ele o outro restante que eu vou pagar. E sobre a parte do construtor é a mesma coisa, né? A Caixa, ela financia só 70% da construção. Os outros 30% eu tenho que estar em mãos para poder iniciar essa obra, né? Então, tipo assim, meu dinheiro vai antes de tudo, porque ele vai, para ele começar a obra e chegar até a primeira fase ali, é o dinheiro nosso que vai na frente. Só que além disso a gente vai falar para vocês certinho os valores, tem a parte do cartório e também tem a parte das taxas que você paga para a Caixa lá, porque não é só a questão do cartório, tem algumas taxinhas que a gente vai falar, que não são taxinhas, né? É um valor considerável que a gente vai passar também para vocês. E aí falando um pouco agora sobre essa parte do que a gente precisou pagar, digamos assim, para a Caixa, né? Então, a primeira coisa que a gente precisou contratar, que é o que eles chamam lá de relacionamento, eu acho que vai depender de cada cidade, cada estado, mas nós já tivemos que desembolsar ali R$ 2.877
que foi, nesse caso nosso, foi um seguro de vida que a gente contratou. Que no caso é a taxa de relacionamento, que como eu não tinha conta na Caixa e ela também não, então eles pedem esse relacionamento deles. E outra coisa que a gente contratou aqui, no nosso caso aqui, fez sentido, que foi o seguinte, né? A gente iria abrir a conta deles na Caixa. E pelo que ele explicou para nós, tem uma taxa de manutenção da conta lá, que se eu não me engano seria R$30, para deixar a conta ativa ali, esse tipo de coisa, por conta do relacionamento que a gente não tem também. Então, para a gente não ter que pagar esses R$30 e esses R$30 ir para o limbo, né? Porque esses R$30 a gente ia pagar, não ia voltar para a gente, que é uma taxa de manutenção. A gente contratou um título de capitalização, que a gente vai pagando um valor por mês e depois de um ano a gente pode resgatar 85% desse valor. Então, além desses 2.877, a gente paga mensalmente R$80 por mês, que seria o valor desse título de capitalização, que daqui a um ano a gente resgata 85% do valor. Além disso, falando ainda de taxas da Caixa, a gente ainda teve que pagar 1.100 e pouco, que foi uma taxa de contrato, né? Que eles falaram lá, taxa de contrato e tal, a gente pagou isso ainda também. Só que isso daí é maior, essa taxa é maior. Só que a gente pagou 1.100 e poucos por conta que, quando o engenheiro foi lá a primeira vez, a gente pagou R$750. Então isso desconta também na taxa de contrato. Se o engenheiro não fosse, né, mas é que vai, você pagaria quase R$2.000, né? Mas aí descontou lá que o engenheiro foi, a gente pagou R$750, então a gente pagou mais esses mil e pouco aí para inteirar. Então, pessoal, no total aqui, pra gente fechar uma conta mais redonda do que a gente gastou até agora, né? Então, foi 4.800 de projeto arquitetônico, foi mais 250 de projeto de aprovação de projeto em condomínio, 104 da taxa da prefeitura da topografia, 514,21 de mais taxa na prefeitura, antes de começar a obra lá, né? 750 do engenheiro da Caixa para ir lá a primeira vez no terreno, 74 da matrícula do imóvel, 2.877,73 de seguro de vida, que foi o relacionamento com a Caixa, R$960, que foi o título de capitalização dividido em 12 vezes, que dá os R$80 por mês que eu falei para vocês, R$4.500 de TBI, e os 2.617 que foi do registro do imóvel. Até agora foram esses nossos gastos aí. E é isso, galera. Então, quem tá aí com o sonho de financiar, então se prepare, né, financeiramente. Tem que ter uma caixinha assim de reserva. Não dá pra ir no escuro e contando, né, muito com a sorte. Então, se você tá pretendendo construir, fazer a casa, tem que ter uma reserva, tá? E agora a gente vai entrar com a parte do construtor. Então, a partir da semana que vem, o arquiteto lá do condomínio tem que liberar no sistema que vai começar a obra. Então, lá na portaria, eles já identificam que aquele lote está em obra. Então o construtor pediu, né, para ter acesso semana que vem, que é para colocar o poste de energia e o murinho da água. E então aí ele vai começar essa semana com isso, né, instalando essas coisas. E então a gente vai atualizando vocês, né, aí o passo a passo da obra, a gente vai filmar, vai gravar uns videozinhos, né? E se tiver alguma dúvida, deixa no comentário, a gente espera que deixou claro aqui para vocês, né? É tudo muito novo pra gente, porque é a primeira vez que a gente está construindo, é a primeira vez que a gente faz financiamento, então ainda a gente tem muito que aprender e tentar passar aqui para vocês. Então é isso, pessoal, então deixa seu joinha, compartilha para quem tem interesse aí na construção e até a próxima. Tchau!